Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Como você recebeu aí a foto, né, a respeito do tema, o tema hoje é examina-se. Tá aí uma profissional, né, na área da medicina, analisando ali um raio-x ou algum outro tipo de exame. É muito importante nós fazermos os exames para poder descobrir por que que tal coisa está dando errado, por que que o casamento não está indo, por que que a vida espiritual não está dando certo, por que que fisicamente nós não estamos bem. Então, para todas as áreas da nossa vida, é importante fazer exames. Ah, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo, olha, eu acho que é isso, não. A proposta do devocional de hoje é de fato você se examinar e chegar de maneira conclusiva ao X da questão. Olha, eu estou passando por isso por causa daquilo. Vou dar um exemplo aqui, mais fácil de se entender antes de começar aqui a entrar no texto. Por exemplo, que eu não mais consigo viver uma vida a dois num relacionamento. Bem, tá errado. Tá briga, discussão, enfim, já não consegue mais um olhar para o outro. Aí se faça uma análise. Quando se fizer análise, você vai conseguir concluir quando começou, por que começou e o que é que começou a acontecer para dar errado. Aí vamos dizer aqui que se faça uma análise e se chegue à conclusão: olha, aquele casal, eles não dialogavam, eles não falavam um para o outro o que de fato eles estavam sentindo. Eles escondiam raivas, eles escondiam mágoas, eles escondiam ressentimentos um pelo outro e nunca se havia um diálogo para se expor isso. Olha, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo. Então, os anos foram se passando, os meses foram se passando, os dias foram se passando, sem que houvesse diálogo. Então, através desse autoexame, olha, de fato, a gente conversava muito até janeiro. Depois de janeiro, nós não conversávamos mais. E por conta da falta de diálogo, muitas coisas começaram a sufocar aquele relacionamento. Então, fazendo uma análise aí de pai para filho, poxa, meu filho agora está rebelde, ele não fala mais comigo, meu filho começou a viver uma vida errada. Faça-se uma análise. Puxa, ao fazer um autoexame, eu detectei que quando meu filho ele fez 13 anos de idade, eu parei de ensiná-lo, eu parei de conversar com ele, eu parei de conviver com ele. Era muito corrido para mim, eu não tinha tempo. Então, através do exame, você consegue detectar. É a mesma coisa que se eu levasse um carro no mecânico e eu dissesse para esse mecânico: olha, meu carro, o motor parou de funcionar. O mecânico ele não vai simplesmente abrir o capô, tirar o motor e colocar um motor novo. Ele vai falar: não, pera, você fez a troca de óleo? Não, calma, você abasteceu o seu carro num posto de gasolina confiável? Ou seja, tudo passa pelo processo de um exame. E aqui o apóstolo Paulo ele está falando com a igreja de Coríntios para que eles façam esse exame, para que eles venham entender o que está errado e fazer as mudanças necessárias. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Paulo está demonstrando aqui um certo descontentamento com a igreja. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então, nessa primeira análise aqui desse primeiro versículo, o Paulo ele está exortando a igreja de Coríntios para que não continue no erro. Pelas suas observações, a igreja se reunia, mas não para o crescimento. Então, aquela igreja até se ajuntava, como uma igreja tem que se ajuntar, mas o Paulo aqui identificou que eles não se ajuntavam para melhor, senão para pior.
Então aqui ele está fazendo aqui um exame e ele está mostrando o resultado aqui desse exame para essa igreja. Continuando o texto aqui, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, Paulo aqui, ele está falando sobre a igreja se reunir para o momento de comunhão, para o momento de ceia, para o momento de participar do corpo e do sangue de Cristo, mas dá-se a entender que a igreja não estava dando a devida importância para a comunhão da ceia. Eles haviam perdido a essência. Eles já não sabiam mais por que estavam ali. Já não estavam mais respeitando o corpo e o sangue de Cristo e nem muito menos a ceia. Quando Paulo aqui também, ele acaba dizendo, olha, muitos de vocês chegam e já começam a comer, vocês nem esperam o outro comer, vocês já vão lá, vocês já comem. Porque ali eles se reuniam para duas situações, para a ceia, ou seja, para eles comerem, para eles se alimentarem, e também para participar do corpo e do sangue de Cristo. E ali estava acontecendo entre eles uma grande desordem. Cada um estava ali por si. Quando a igreja se reúne, a igreja precisa ter um momento de comunhão mútua e não simplesmente a igreja se reunir para buscar ali coisas individuais, cada um por si e Deus por todos, não. A igreja se reúne com o mesmo objetivo, a igreja se reúne para buscar o mesmo Deus, a igreja se reúne para reverenciar o corpo e o sangue de Cristo. E aí, vamos continuar o texto. O Paulo diz no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O Paulo é muito interessante aqui, ó. O Paulo já havia feito uma análise prévia do que estava acontecendo, porém ele pede um exame mais apurado de cada um. Não fiquem só na minha análise, quero que cada um se auto-examine. Então Paulo falou, eu já percebi que está coisa errada aí. Eu percebi que vocês já perderam a essência. Só que eu não quero que vocês fiquem só na minha análise. Examine-se cada um de vocês a si mesmo. Então Paulo pediu para que eles viessem fazer um autoexame. Olha a sabedoria que o apóstolo Paulo teve. Às vezes você chega para uma pessoa e você fala para ela, olha, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer aquilo outro. E talvez até aquela pessoa faça a mudança. Mas ela nem está entendendo por que ela tem que mudar. Ela nem está compreendendo por que ela precisa modificar alguma coisa na vida dela. Por isso que o Paulo falou, olha gente, é muito sério isso. Eu quero que cada um de vocês faça uma autoanálise. Porque vocês sabem, de fato, qual é o sentimento que está dentro do seu coração. Qual é o sentimento que tem dentro de você. O que, de fato, tem aí dentro de você se estragado, se deteriorado. Acha isso, resolve isso. E assim, ele disse, coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, e não discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, eles estão comendo o corpo, estão bebendo do cálice sem discernir, sem entender o que de fato está ali diante deles. Ah, não, ali é a ceia. Não, o que é a ceia? A ceia é o corpo e a ceia é o sangue de Cristo. O corpo que foi dado por nós, o corpo que foi entregue por nós, e o cálice, que seu sangue, que foi derramado por nós. E o que isso fez? Isso fez com que eu e você tivéssemos acesso à salvação. O sacrifício de Cristo nos traz salvação. O sacrifício de Cristo traz saúde para o nosso corpo, traz vida para nós.
vida de Deus em nós. Então muitos ali estavam participando sem o discernimento, sem entender de fato. Quando eu participo sem o discernimento, aí sim eu estou participando indignamente. Puxa, eu sei que o corpo e o sangue é o sacrifício e eu não posso me afastar disso. Eu preciso participar. Eu tenho a consciência de que isso aqui é de Deus. Isso aqui é algo que o Senhor Jesus me pediu para fazer. E não simplesmente, é a Santa Ceia. Sem entender de fato. Seria até mesmo bom que todos fizessem um estudo a respeito da ceia, para que entendessem de fato o que é a ceia, para que quando participassem também consigam ali da ceia trazer para a vida dessas pessoas as bênçãos contidas no corpo e no sangue de Cristo. E aí o Paulo diz aqui também, versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Fracos, doentes e aqueles que dormem. Você vê? Puxa, por que aquela pessoa está tão fraca? Faz um exame. Nossa, por que aquela pessoa ela tá tão doente? Faz um exame. Por que aquela pessoa ela tá num estado de sono tão grande? Faz um exame. O Paulo já tinha aqui constatado. Sabe por que vocês estão doentes? Vocês estão fracos? Muitos de vocês estão dormindo porque vocês não estão discernindo a Santa Ceia. Então Paulo não chega para aquela igreja e fala, olha, vocês são errados, vocês são pessoas perdidas, eu nem sei o que vocês estão fazendo aqui. Não, Paulo ele faz um exame e entrega ali para eles, vocês estão doentes, fracos, estão dormindo por causa dessa análise aqui. Mas mesmo assim, mesmo com uma análise tão precisa, o Paulo salienta, examina-se o homem a si mesmo. Seria pouco demais ficar só na análise de Paulo. Ele queria que cada um chegasse à conclusão do que precisasse mudar. A igreja precisa ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência. Lembra do filho pródigo? E caindo em si, ou seja, fazendo um autoexame, ele caiu em si e chegou à conclusão: eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu pequei. Eu vou voltar lá e vou dizer para ele que eu pequei, que eu não sou digno mais de ser chamado filho dele. Ele entendeu o problema. Achou o problema? Qual que é o próximo passo? Chorar? Não, buscar a solução. Então, olha que interessante aqui, Diante destas constatações, é necessário fazer um exame para se entender o que está errado e fazer as mudanças necessárias. E isso me levou a um texto que, infelizmente, foi dado um diagnóstico e a pessoa pega o exame, amassa e joga fora. E continua doente, continua fraco, continua dormindo. Eu ontem fui ao médico e eu estava com muita dor de cabeça. E eu cheguei lá no médico e falei para ele, doutor, tô com dor de cabeça, tá muito forte, tá muito intensa. Aí o doutor olhou para mim e falou assim, beleza, nós vamos fazer uma tomografia para tentar entender aí, porque essa dor que você está sentindo, ela tá muito intensa, então eu quero melhor entender o que de fato pode ser essa dor. Já que a dor de cabeça, ela poderia até ser um aneurisma, algo de uma veia estourando na minha cabeça, ou algo do tipo. E aí eu desci, fui pro laboratório de exames, fiz a tomografia com contraste e voltei ao médico. O médico me chamou, entrei na sala, eu já tinha tomado a medicação para poder passar a dor. E aí o médico falou, olha, deu nada, tá tudo bem, fizemos a tomografia, tá tudo certo aí dentro da sua cabeça, mas eu não queria arriscar. Nós não podemos arriscar. Temos que fazer o exame. Temos que descobrir o que está acontecendo. E aí, aqui no livro de Mateus 19, 21, diz assim, disse-lhe Jesus, se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me.
E o jovem, ouvindo essa palavra, troca a palavra aqui pelo exame. E aquele jovem, ele se aproximou de Jesus querendo a salvação, querendo entrar no reino dos céus. Olha, eu quero aqui, ó. Tá, então vamos fazer um exame para ver se você pode. Não é assim quando você vai num clube, você quer entrar na piscina, você não vai lá fazer um exame dermatológico para ver se tem algum tipo de infecção, algum tipo de bactéria que você não possa entrar na água para não contaminar ou até para não piorar aquela situação. E aqui então troca a palavra por exame. E ouvindo o resultado do exame, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Estava muito doente ele. Estava muito doente, porque o coração dele estava em cada uma dessas propriedades. Tem hora que você se apresenta diante de Deus e Deus fala, olha, o exame deu que você tem muitas preocupações. O exame deu que numa lista de prioridades tem muita coisa aí antes de mim. Olha, foi feito um exame aqui e eu descobri que tem muita coisa que precisa mudar. Enquanto não mudar essas coisas, não tem como eu entrar e mudar a tua vida. E aí diz que ele saiu muito triste ouvindo, e o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico nos céus, no reino dos céus. E outra vez eu digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus fala para os discípulos, olha, dificilmente ele vai conseguir ser salvo, porque a riqueza virou uma doença para ele e ele não quer se tratar. Vai morrer. Dificilmente pessoas como ele serão salvas. Aí Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por que Jesus usa esse termo, passar um camelo no fundo de uma agulha? Porque os corredores eram muito estreitos entre as casas e eles chamavam esses corredores de tão estreito que eram de agulha. Então não é aqui uma agulha de costura, se trata de um nome dado àqueles lugares estreitos ali entre as casas. Mas falou, mesmo sendo estreito, é mais fácil eu espremer e passar um camelo ali do que um rico entrar no reino de Deus. Mas ele não está falando mal do dinheiro e nem da riqueza. Ele está falando mal da doença chamada ganância, da doença chamada de apego ao dinheiro. Então, faça uma análise hoje. Analise a tua vida. Veja o que você precisa mudar. Veja o que você precisa consertar. Aproveita que o Espírito Santo, ele é maravilhoso para nos ajudar a fazer exame. No livro de Salmo mesmo diz, sonda-me, Senhor, esquadrinha o meu coração. O Senhor está comigo quando me deito, o Senhor está comigo quando me levanto. Senhor, se existe algum caminho mal em mim, Senhor, me ajuda, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Isso aconteceu com Davi também. Quando Davi acabou subtraindo para si Betseba e mandou matar Urias, o profeta chega e fala com Davi, Davi, deixa eu te contar uma história. Um homem muito rico recebeu visita na casa dele. Ele tinha ovelhas para poder matar, mas ele foi lá e pegou aquela ovelhinha indefesa do vizinho, pegou ela. Ele pegou essa ovelha para ele, Davi, e ainda matou lá. E aí o Davi deu a sentença. Ele falou, olha, esse homem foi muito mal, ele merece a morte. Aí o profeta vira e fala, Davi, o resultado desse exame não é de outra pessoa não, é o seu resultado, Davi. E o Davi cai prostrado. Ô Senhor, o que eu fiz? Muda, Senhor.
me castiga pelo aquilo que eu fiz, eu pago o preço, eu errei, eu pequei. Faça uma autoanálise. Se tem algo errado, vai consertar. Não fica olhando para diagnóstico, fala, não. Aí tem gente que fala assim, quero uma segunda opinião, quero uma segunda opinião, quero uma segunda opinião. Mas Deus já te deu a única e suficiente opinião que você precisava ouvir. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos agora, pedindo ao Senhor que nos ajude a fazer uma análise a respeito da nossa vida, para ver tudo aquilo que está fora do lugar, aquilo que está, meu Deus, precisando de uma transformação, de um reparo, de um cuidado maior. Não queremos continuar, Senhor, simplesmente como murmuradores, reclamadores profissionais de problemas. Não, Senhor. Nós queremos um diagnóstico vindo do Senhor. É necessário voltar, meu Deus, a orar, vamos orar mais. É necessário voltar a ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. É necessário se aprofundar mais, vamos nos aprofundar. É necessário, meu Deus, uma atitude diferente, queremos tomar essa atitude. Mas não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós, meu Pai, aquele que é crucial para um autoexame. Pois a tua palavra diz, através, meu Pai, da passagem de Samuel na casa de Jessé, o belemita, pai de Davi, aonde ele disse, olha, o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. O Senhor é um daqueles que nos ajudam no autoexame. Ele nos ajuda, envia os seus profetas, tudo para que nós venhamos ter todo o maquinário, tudo necessário para a gente fazer o exame. Quando eu digo maquinário, é claro que eu estou falando de um aspecto espiritual, Pai. Mas o Senhor nos dá tudo o que precisamos para chegarmos às conclusões. Pai, abençoa a vida desta pessoa. Estamos no dia 2 de janeiro e ainda há tempo para transformar esse dia, esta semana, esse mês, esse ano, para que seja um ano de cura e libertação para esta vida. Eu coloco todos em tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Como você recebeu aí a foto, né?